Então, queridos, boa noite para o nosso mais um encontro do nosso estudo, do livro Aquietando a Mente. Então, a gente vai seguir, né, com a nossa estrutura, né? A gente vai seguir com as preces, aí a gente vai seguir aquela sequência que a gente iniciou na terça passada. A gente está focando aquela mesma prática do domingo, estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, né? Na terça passada, a gente só focou na etapa de estabelecer o corpo. Agora a gente vai fazer a etapa de estabelecer o corpo e estabelecer a fala em seu estado natural, tá bom? Então a gente vai fazer a sequência agora, eu vou guiar com aquela mesma condução do Lama Alan Wallace, que a gente está usando no estudo do domingo, mas a gente vai avançar para estabelecer a fala. E a gente para aí hoje. Na próxima terça a gente faz ela completa, mas aí já percebendo que, né, com mais calma, dando atenção com mais calma a cada fase dessa, né? Então, a gente teve a oportunidade na terça passada dar ênfase à fase do estabelecer o corpo. Agora a gente vai estabelecer o corpo e aí dar uma pequena ênfase em estabelecer a fala, seu estado natural. Tá bem assim? Então tá. Então vamos começar com as preces, tá bem? Eu vou fechar os microfones, depois eu abro. Ops. Vou fechar aqui. Então, traz a tua mente para o momento presente. A gente vai começar purificando a nossa motivação, nos conectando com o Buda, com o Dharma, com a Sangha, com a linhagem, né? E lembrando da motivação da nossa prática, do nosso estudo, do nosso encontro hoje. Então a gente começa na presença de Guru, sentindo a presença de Guru Rinpoche, a gente solta as nossas preocupações, abre espaço na nossa mente para estar aqui agora, presente, né? E recebendo as bênçãos da linhagem, né, dos ensinamentos do Lama Alam, né, que é as bênçãos de Guru Rinpoche para nós. Então, aspirando, né, realizar essa mente de sabedoria que Guru Rinpoche expressou, a gente começa lembrando, né, dos 4 pensamentos que transformam a mente, aquilo que vai direciona a nossa atenção para o Dharma, nossa mente para o Dharma. A gente então lembra, né, da vida humana preciosa, lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se dá conta, né, de quão raro é a gente ter todas as condições para a gente praticar um corpo humano com as faculdades é, funcionando adequadamente, com os sentidos funcionando adequadamente, para nos proporcionar ouvir, a liberdade de encontrar, né, os professores, o Dharma, a Sangha, poder ter saúde, né? Quantas pessoas estão em condições que não são favoráveis para praticar, assim. Então, a gente aprecia isso, tudo que a gente já tem de qualidades da nossa vida humana. E aí a gente também aprecia tudo aquilo de bom que tem acontecido na nossa vida, né? Os amigos, família, professor maravilhoso, uma prática profunda, uma comunidade espiritual de apoio que nos ajuda no caminho. E a gente tem inteligência para compreender os ensinamentos, a gente tem conhecimento, também tem as qualidades, amor, compaixão, sabedoria, e muitas habilidades e talentos que a gente desenvolve na nossa vida. A gente aprecia tudo isso. E a gente vê quantas pessoas hoje, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, estão em situações muito difíceis. E se a gente olha, se colocasse no lugar delas, a gente vê quão difícil seria a gente praticar. Pessoas que estão em regiões de guerra, de conflitos, com fome, né, em situações extremas de exclusão, ou seres de outros reinos, animais que a gente vê, quão difícil é para eles praticar. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa, com todas as liberdades e riquezas que a gente tem. E o segundo pensamento é sobre a impermanência. A gente lembra, vê que tudo que nasce
está sujeito aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente vê quão fugaz é toda a nossa experiência. Nosso corpo está em constante mudança, nossas situações estão em constante mudança, e a nossa vida também vai terminar. Nossa morte vai chegar em algum momento. Então a gente se dá conta disso e a gente aproveita então cada momento, a gente refaz os nossos votos a cada instante, aprecia cada circunstância para praticar. E o terceiro pensamento é sobre a natureza interdependente das causas e condições. A gente lembra de que quando a causa e o resultado de ações virtuosas, que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Quando as causas e condições se reúnem, sempre haverá um resultado. A gente vê a natureza interdependente de tudo, vendo que tudo está relacionado. Então a gente também se dá conta de que as nossas ações são muito importantes. Então a gente cuida de evitar ações não virtuosas e praticar ações virtuosas para conosco e para com todos os seres, para manter as condições favoráveis para a nossa própria prática. A gente vê que as nossas ações determinam o nosso futuro. Também nós nos empoderamos, porque a gente vê que o nosso futuro depende de nós também. Nós podemos direcionar as nossas ações. E, por fim, a gente lembra da natureza de sonho do sofrimento. A gente vê que a natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente vê, enquanto a gente estiver operando com a mente que não reconhece a sua verdadeira natureza, operando em dualidade, em delusão, surgindo a dualidade, o autocentramento no senso de eu separado dos fenômenos, e aí fazendo surgir daí todas as aflições mentais. Com isso, a gente se vincula a ações não virtuosas e colhe sofrimento. Então, a gente vê que essa é a natureza de sonho do samsara. A gente pode liberar completamente, se a gente liberar a nossa mente das aflições, da ignorância, que é a raiz de toda a nossa confusão. Então, lembrando desses 4 pensamentos, vamos recordar deles, a gente aspira que a nossa mente se volte para o Dharma, para a verdade, da nossa verdadeira natureza. É com essa aspiração que a gente vai praticar hoje. E a gente também se conecta, então, a gente olha que essa é a nossa condição, mas é a condição de todos os seres. Todos os seres. Então, naturalmente, surge essa renúncia ao samsara, mas surge amor e compaixão pelos seres. Então, é natural a gente aspirar que todos os seres tenham felicidade em suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, é a felicidade genuína, da liberação, da confusão, e que eles permaneçam em grande equanimidade, e nessa paz da lucidez, livres do apego e da aversão ao que estão próximos ou distantes. É com essa aspiração, praticando, fazendo surgir em nós essa motivação, né, do refúgio nas 3 joias, no caminho, e na mente do despertar, a mente que busca a iluminação, não para si, mas para trazer benefício verdadeiro a todos os seres, que a gente, então, faz o nosso voto de refúgio bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, a gente refaz, né? Está fazendo sempre, né? Até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Só para a gente se lembrar, as 6 perfeições são generosidade, é o caminho do Bodhisattva, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, entusiasmo, concentração e sabedoria. 2 vezes em tibetano agora. Sangye chodam sukhi chodam
lam janchu bardu dangi kyapsu chi dagi jinso gi pesonam kim drola penchi sangye druparshu Sangye chodam saki choknam lam janchu bardudani kyapsu chim dagi jinsogi pe sonam kim drola penchir sangye druparsho. Tendo tomado, renovado nosso voto de refúgio de Bodhicitta, agora a gente faz a prece de 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, para remover todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos, que a gente possa realizar a mente da grande perfeição. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Again, again, Jansam, Pemage Sadum Pulam, Yaten Chagi Nyudruni, Pema Jone Jesudram. Kudu kandro mampepo que Jesu dadru ki jingilapti sheksu so guru peman siji Orginu ginu jansam Pemage sardum pulang Yansen chegi nyudruni Pema june Jesu tra Kudu kandro mampeku Keki Jesu dadru ki Jingilapti sheksu so Guru Pema Siji Hum. Estão sentindo as qualidades de Guru Rinpoche, grande lucidez e compaixão, que emanam dessa mente de sabedoria de Guru Rinpoche e de todos os Budas, que é a mente de base de todos os seres, da nossa verdadeira natureza, a consciência primordial. Então, a gente sente que, né, as bênçãos de Guru Rinpoche, com total confiança, convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele olhando na mesma direção que nós, se reduz de tamanho, se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E por alguns instantes a gente sente que a nossa mente é inseparável da consciência, e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água.
Então, com essas bênçãos, a gente então inicia a nossa prática de hoje. Então, convido vocês para encontrar uma posição confortável, podem desligar a câmera, ficar à vontade, eu vou colocar aqui a imagem para ajudar quem precisar ficar em frente ao computador, mas aí a gente vai seguir na mesma prática que a gente fez que está fazendo aos domingos, estabelecer corpo, fala em mente os seus estados naturais do retiro de 2016, mas aí hoje a gente vai dar ênfase, vai fazer a prática de estabelecer o corpo em seu estado natural e estabelecer a fala em seu estado natural. Aí a gente para aí. Na próxima terça a gente faz a prática completa, tá bem? Então, encontre uma posição confortável, eu vou, então, aqui colocar e vou conduzir a prática com o texto da prática que está transcrito. Deixa que o som do sino seja um sinal para que você possa trazer a consciência para o momento presente. Deixa que a consciência permita que a tua consciência desça pelo corpo, iluminando todas as sensações táteis do corpo, até o contato do corpo com o apoio, com a cadeira, com o chão, com a almofada, onde você está sentado ou deitado. Sente as sensações do elemento terra, essa firmeza do contato, da região do corpo que está em contato com o apoio, com o chão, com a almofada ou colchonete. Mas deixa que a sua consciência permaneça no modo de testemunhar, sem pensar a respeito das sensações, sem pensar a respeito do corpo, sem visualizar o corpo. Deixe que a cada momento apenas você toma consciência das sensações táteis, firmeza, do elemento terra, nessa região onde você está agora olhando, trazendo a consciência para. Reconhece a base de apoio do corpo. Agora, como uma fragrância preenchendo uma sala, deixa que a sua consciência agora preencha todo o espaço do corpo, desde essa base, onde você estava percebendo as sensações do elemento terra, até agora o topo da cabeça. Deixa que a tua consciência ilumine todo o corpo. Esteja plenamente atento às sensações táteis que surgem em todo esse campo somático das sensações táteis. Sem pensar a respeito do corpo, sem visualizar o corpo. Apenas esteja consciente diretamente das sensações táteis.
E conforme você sente o corpo, pode ser que você detecte áreas que estão mais tensas, mais contraídas. Para muitas pessoas, essa região de tensão está localizada nos ombros, na base do pescoço. Para você, você pode detectar onde tem outras áreas de tensão no seu corpo. E agora, à medida que o ar entra, tome consciência dessas áreas. E à medida que o ar sai, deixe que seus músculos se rendam à gravidade. Solte as tensões dos músculos. Agora traga sua atenção para os músculos da face, onde normalmente muita tensão se acumula. Solte os músculos ao redor da boca, solte as mandíbulas, relaxe os lábios. Deixe que sua testa se sinta aberta e espaçosa, descontraindo qualquer tensão que tenha na testa, nessa região entre os olhos. Sinta esse espaço entre as sobrancelhas. Relaxe os músculos ao redor dos olhos e solte os próprios olhos. Deixa que eles se voltem para dentro. Deixe o seu corpo, então, de forma geral, nessa postura de conforto, totalmente relaxado. E nessa condição, nesse conforto, é fácil manter o corpo imóvel durante essa sessão de prática. Mas mantenha sua coluna ereta, sem tensão. Para facilitar isso, você pode elevar levemente o osso externo, o osso do peito. Naturalmente, os ombros relaxam. Deixe os músculos abdominais soltos e relaxados. E assim, naturalmente, quando o ar entra, na inspiração, a sua barriga se estende. E à medida que o ar sai na expiração, ela volta a se relaxar. Dessa maneira, estabeleça seu corpo em seu estado natural, um estado de equilíbrio dinâmico, um equilíbrio entre relaxamento e vigilância, sustentada com a quietude. Agora, com o corpo relaxado, quieto e vigilante, nós passamos para estabelecer agora a fala em seu estado natural, que é de um silêncio sem esforço. Externamente, nós já realizamos esse silêncio. Nossa fala externa está silenciosa. Mas internamente, em termos de fala da mente, não é tão fácil. Então, para facilitar esse estado interno de silêncio, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. Isso significa permitir que a respiração flua livremente, sem qualquer tipo de controle ou impedimento. E a chave para isso é a expiração.
A cada expiração, relaxe mais e mais dentro do corpo, soltando todas as tensões, deixando ir a própria respiração. Cada expiração, solte o ar cada vez mais e continue soltando, soltando, até que não haja nada mais para expirar. E a cada expiração, também solte qualquer pensamento, qualquer imagem que tenha surgido na mente, deixando que se dissolvam novamente no espaço da mente. Então, aproveita cada expiração para soltar o corpo, soltar a própria respiração, deixar o ar ir e soltar qualquer movimento interno da mente, imagem, pensamentos. E depois que você liberar completamente o ar, apenas relaxe, sem a necessidade de puxar o ar para inspirar. Deixe o ar entrar sem esforço, da mesma forma que ele sai sem esforço. Respire tão sem esforço como quando você está dormindo profundamente. Não importa se a inspiração está longa ou curta, profunda ou superficial. Deixe a respiração ser como é, sem interferir ou regular de forma alguma. Por alguns instantes, a gente permanece apenas cultivando a respiração no seu ritmo natural, mantendo o corpo relaxado, quieto e vigilante. Aproveitando cada expiração para relaxar mais e mais o corpo, render os músculos à gravidade, deixar que a próxima inspiração surja naturalmente, sem esforço. Aproveita também cada expiração para soltar quaisquer pensamentos, imagens que surjam à mente. Deixam que elas se dissolvam no próprio espaço da mente. E apenas acompanha o ritmo da inspiração e da expiração. Se ao final da expiração você experimentar uma pausa, deixe que ela seja como ela for. E deixe que a próxima inspiração surja naturalmente.
Então, devagarzinho, vocês vão voltando, mobilizando o corpo, trazendo a atenção para o nosso encontro. Tudo bem? Deixa o pessoal voltar. Estava por aí. Pronto. Então, seguindo para a gente dar ênfase nessa mesma prática que a gente está fazendo, né? Aí a gente, na terça-feira passada, deu ênfase no sona, estabeleceu o corpo, agora estabeleceu o corpo e a fala. No caso, a respiração no seu ritmo natural. Nos ajuda com o corpo em seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante, e a respiração fluindo no seu ritmo natural, aí agora é uma base para a gente poder agora focar a atenção no espaço da mente, né? Que seria na próxima aula, na próxima terça a gente faz a prática completa. Aí a gente vai olhar, tendo a quietude estabelecida no corpo, tendo a respiração estabelecida em seu ritmo natural, ou seja, nossa energia se acalmado, a energia mais grosseira se acalmada. Aí a gente pode direcionar a atenção para o campo da mente. É como se a gente recolheu a nossa atenção das aparências externas, trouxe para a dimensão das sensações táteis do corpo. Depois a gente recolhe a consciência das dimensões das sensações táteis do corpo para somente observar o fluxo da respiração, que já é um objeto mais restrito, né? E mais sutil, assim. E tem um movimento aí também, né? Isso é importante. Porque aí a gente vai, nessa terceira etapa, trazer a nossa consciência para o espaço da mente. E os movimentos que surgem no espaço da mente. Então, a gente vai repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então, veja que é uma preparação. Por isso que o Lama chama essa prática de preparação, assim, para a gente fazer a prática que a gente estiver cultivando, né? Claro que se a gente realmente a culminância de estabelecer a mente em seu estado natural é realizar a shamatha. Mas né, a fruição seria realizar a shamatha dessa prática. Mas a gente usa também como uma prática preparatória para a prática principal que a gente vai cultivando naquele momento, né? Que a gente vai ter, ao longo do caminho, vão ser muitas práticas que a gente vai cultivar, tanto de shamatha como de vipassana. Porque nessa fase 1 do Vajra Essence, a gente vai ter algumas práticas de vipassana prévias, antes da prática de shamatha principal, que é estabelecer a mente em seu estado natural ou tomar a mente impura como caminho. Alguma questão que vocês queiram colocar sobre... Tem muitas formas também, tem muitos métodos que o Lama vai usar da gente estabelecer a respiração no seu ritmo natural. Tem muitos métodos. Contar a respiração, intensificar a consciência na inspiração e soltar, relaxar na expiração, observar o fluxo da respiração no corpo todo. Então, tem muitas formas, assim, da gente fazer esse processo, né? Mas o ponto é simplesmente entrar em contato com essa dimensão de energia mais sutil que está ligada com a respiração, que o nosso sistema nervoso está ligado com a respiração, né? Então, a gente aí se aquieta isso. O Lama diz, é muito importante a gente não pular essa etapa de aquietar o nosso sistema nervoso, esse nosso fluxo sutil de energia, mais grosseiro de energia. Então, bem importante, assim. Senão a gente não consegue direcionar a atenção para um campo mais sutil ainda que a mente, que também tem o seu processo de energia mais sutil em andamento, entende? Então, é muito legal a gente entender, se dá tempo para ver como é, porque, claro, vai ter dias que isso vai ser muito rápido para nós. Né? Veja que quando o Lama, por exemplo, essa é a prática, como é a prática número 1 do retiro, né? A primeira prática, ele apresenta de forma bem detalhada como estabelecer o corpo, como estabelecer a fala, como estabelecer a mente. Tem outras de outros retiros de outros anos, essa primeira prática, ele já traz outras nuancezinhas. Depois a gente traz assim, uma que eu achar mais interessante assim. Mas
Depois ele vai dizer, quando ele estiver mais à frente, avançando em outras técnicas, em outras práticas que a gente vai cultivar, ele vai dizer, da forma como eu já ensinei, estabeleça o corpo, fala e mente em seus estados naturais. Dá 3 minutinhos. Aí agora a gente vai para a prática principal. Então, isso a gente vai fazer com o tempo, a gente vai fazer rápido isso. À medida que a gente se familiariza com a atitude da prática, e tem um pouco da atitude, né? Eu vou sentar, na verdade, para soltar a confusão. Eu não vou fazer nada, eu não vou sustentar, eu vou soltar a confusão. Então, quando eu começo a me familiarizar com essa atitude, então é fácil eu sentar e eu já relaxar o corpo, estabelecer o corpo relaxado, quieto e vigilante, já é rápido. Depois, a própria respiração já rapidamente, dependendo do dia, da nossa situação, da nossa circunstância, daquele momento, pode ser muito rápida também. Aí, a gente já traz a consciência, né? A gente entra em contato, a gente olha agora para o campo da mente, né? Para a dimensão da mente, e aí é mais fácil. Aí a gente vai fazer aquela prática que a gente está cultivando. Pode ser uma prática de Vipassana, pode ser uma prática de Shamatha com foco na mente, né? Que vai ser a prática principal. Vai ser e vai ter algumas práticas de Vipassana que a gente vai fazer antes, prévio, nessa fase 1, né? Então, só para a gente entender essa lógica, né? Tá claro para vocês? Eu tenho alguma dúvida, assim? Tem alguma dúvida? Ô, Flori, Sim. eu hoje fiz uma relação que eu não tinha feito ainda, que é meio óbvia. É bem legal a gente se dar conta, assim, das coisas que a gente nunca percebeu. É bem legal. É porque quando ele diz quieto, ele está se referindo ao corpo. É, Quando diz relaxado, é a energia, é a fala. E vigilante é a mente. Ele usa sempre também. esses É, termos ou sinônimos, né? também. É porque, na verdade, todos estão tendo. Tá tudo é a nossa consciência experimentando as aparências. Nossa consciência está experimentando as aparências mais grosseiras, as aparências táteis, que é aquilo que a gente chama de corpo. O que é o corpo mesmo, né? A gente já fez essas práticas de Vipassana aí em outros retiros para ver o que é esse Sim. danado deste corpo, né? Então, a gente já dissecou esse processo. E a gente vai olhar de novo nessa fase 1, a gente vai olhar previamente do corpo, fala e mente, quem é o primordial aí. Ele vai pedir que a gente examine o corpo, examine a fala, examine a mente para ver quem é. Então, as práticas de Vipassana prévias antes da gente realmente tomar a mente como caminho. Então, a gente na verdade, tudo é a consciência experimentando aparências, né? Então, na hora, o corpo, aí, como o corpo é mais, é um conjunto de aparências mais grosseiras, né? Então, a gente precisa relaxar, porque tem os músculos, tem todo o processo de tensionamento que se dá no nosso corpo, né? Então, quando ele diz render, deixa render o corpo, né? A gravidade, né? Solta. Porque a gente pode começar a perceber que a gente está sustentando, tem músculo, tem tensões em músculos sutis que a gente não estava nem percebendo, que gera aquela dorzinha, que gera aquela dor de cabeça, que gera aquela tensão, que gera aquela postura que está travada. Daqui a pouco você. E aí a gente começa a perceber que onde o corpo está travado, aí a gente vai cuidar de distensionar essas tensões do corpo com práticas de yoga, com mais cuidado, com alongamento, flexibilidade. A gente vai. E às vezes só essa percepção já é um bálsamo. Ele diz: essa prática cura todos os níveis. Se a gente fizer de fato, ela cura todos os níveis. Pode vir a curar todos os níveis. No mínimo, nos dá clareza do que está acontecendo. E a gente pode buscar, né, apoios aí em outras ferramentas. A gente vai fazer alongar mais, a gente vai relaxar mais, vai perceber que a gente está meio cansado, então a gente vai cuidar um pouco mais do corpo, respeitar um pouco mais o corpo, né? Porque às vezes, a gente se dissocia do corpo. Quando viu, já instalou alguma doença, uma tensão, né? E a gente não percebeu que era uma atitude que a gente estava cultivando, sustentando, que estava levando aquela tensão, que quando você, de repente, aí é natural. Você vai ver que depois o Lama vai dizer, né? O resultado da prática de Shamatha, da atingir Shamatha, é uma flexibilidade no corpo e na mente. O corpo fica flexível, maleável, a mente fica maleável, flexível. Entende? Porque a gente está sustentando essas tensões
dos níveis grosseiros aos níveis mais sutis, né? Ao nível da própria mente, né? As histórias, as percepções, isso tudo é sustentação da nossa mente, são níveis de tensão, que são dos mais grosseiros ou mais sutis, é isso a gente vai perceber. Então, a prática toda é soltar, é relaxar, né? Quietar, né? Abrir, né? Oi, Flori, Sim, desculpa, deixa só eu sim. colocar uma informação que para mim foi muito surpreendente. A Aninha falou que nesse trabalho médico, né, quando a pessoa tem algum processo assim, tipo um Alzheimer, alguma coisa assim, todos aqueles problemas de pressão alta, tudo isso Somem. some, Olha, tá vendo? some. Então, é uma constatação clínica e independente, né, do mundo budista ou contemplativo, Contemplativo. mas é chocante de ver Na que hora que aí o eu como a cessou, mente né? Aquele eu cessou, né? acabou. Pois é, pois é. É assim, é assim. É muito interessante. Agora, a gente não confia nisso, né? Porque a gente está sempre preso nas nossas crenças, nos nossos diagnósticos, nos nossos... O Lama Santa diz, diagnóstico é um aprisionamento, um pouco. Porque né, um selo, assim. Não solta. É melhor a gente se voltar para a experiência. Olha, examina, sente, ilumina o que é que a tua experiência está dizendo. Né? Então, olha para o teu corpo, mais preciso. Então, isso é um processo de cura muito profundo, assim. Um processo de cura muito profundo, né? Então, tá, queridos. Então, a gente vai seguir, né? A gente vai voltar, porque a gente nem começou ainda, né? O estudo do livro e as orientações que o Lama vai dar aqui, né? E paralelo a esse, tem o nosso estudo do domingo, que vai estar, né? O Lama vai passar por essa primeira fase, né? De novo lá, mais rapidamente, né? Eu até queria, antes de ir para o texto, deixa eu só lembrar para vocês isso aqui, né? Deixa eu ver se... Não, a gente vai seguindo o texto, depois dependendo do que surgir aqui no texto, eu abro alguma outra coisa, assim, para lembrar. Porque a gente vai ter tanta oportunidade, está mal começando. Então, tá bem assim, a gente pode seguir, onde a gente parou, né, no prólogo. Então, tá, eu vou compartilhar aqui. Achei. Então, a gente terminou aqui nesse parágrafo, né, onde ele terminou falando aqui sobre as condições externas e internas para praticar shamatha, né? E ele lembra que ele apresenta um guia detalhado para a prática geral de shamatha, né? Ou seja, o cultivo da quietude em 9 estágios, né? A quietude da mente em 9 estágios, no livro A Revolução da Atenção. Depois a gente vai ter a oportunidade de olhar mais com calma mais à frente, quando ele falar desses estágios e tal. Então, Durjam Limpa, aí vamos seguir agora, tá? Aqui é essa parte que a gente vai retomar. Durjam Limpa, agora ele vai falar um pouco sobre o texto, né, que a gente vai estudar. Nós estamos aqui só no prólogo, gente, é uma visãozinha geral que ele vai dar. Né? O Durjam Limpa era um praticante leigo, ele não era um monge, um geshe, ele era um praticante leigo, tá? Casado e pai de 8 filhos renomados. É uma boa ideia, bom para a gente, assim, ele era uma pessoa que estava no mundo, assim, né? Que tinha uma família, não era um monge dedicado completamente para a prática, e que fez, né, as formações nos mosteiros, não, ele não era, ele era um outsider, como o Lama diz, assim, né? Então, ele era casado, pai de 8 filhos renomados, incluindo esse filho dele, que é chamado Jigme Tempenima, que é o terceiro do Drunchen Rinpoche, que foi amplamente reverenciado por lamas de todas as ordens budistas. Por quê? Porque esse filho do Durjam Limpa, que é conhecido como o terceiro do Drunchen Rinpoche, ele foi aquele autor daquele livro, daquele texto que a gente já estudou, Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho. Então, o autor desse texto, Transformando a Diversidade e Felicidade em Caminho, que a gente já estudou, que o Lama Alam, né, sempre recomenda, foi um dos filhos do Durjam Limpa, tá? Diretos. Então, ao longo de sua vida, Durjam Limpa realizou muitos milagres e alcançou os mais altos níveis de realização do Tantra, bem como da grande perfeição, ou seja, do Vajrayana e da culminância do Vajrayana, que é o Dzogchen, a grande perfeição. 13 de seus discípulos, enquanto ele estava vivo, né,
13 de seus discípulos atingiram o corpo de arco-íris, que é a dissolução do corpo em luz durante a morte, que a gente viu, né, no domingo, o Lama comentar rapidinho. E 1000 deles tornaram-se mestres tântricos Vidyadhara, ao alcançarem o insight da natureza essencial da consciência. Então, eles atingiram a Rigpa diretamente, então eles se tornaram Vidyadharas, 1000 alunos do Dhudhon Limpa. Então, 13 atingiram o corpo de arco-íris e 1000 atingiram o estado de Vidyadhara. Em resumo, ele foi um dos mais realizados e aclamados lamas tibetanos de seu tempo. Isso, né, principalmente por conta dessas ocorrências, né, que ficaram óbvias, né, assim. Então, se os discípulos têm essas realizações, o mestre, né, o mestre é o mestre mesmo, né. Então, a essência Vajra, o texto que a gente vai estudar, né, essa partezinha do essência Vajra que a gente vai estudar, mas o texto todo, ela foi essencialmente baixada do Dharmakaya. Essa linguagem que a gente tem de baixar da nuvem, né, o texto, então ela foi baixada do Dharmakaya, ou seja, a mente de Buda, que é essencialmente coincidente com a base última da realidade. Ou seja, pelo fato de Dhudhon Limpa ser um Vidyadhara, ele estava acessando o Rigpa, ele, então, acessa esse ensinamento de forma muito clara, assim. Então, ele como que baixa do Dharmakaya o ensinamento, né? Ele recebe esse ensinamento, né? E, na verdade, os mestres dele estão todos nesse nível, assim, de Sambhogakaya e Dharmakaya, né? Então, ele recebeu os ensinamentos dos mestres no nível, não foi no nível humano, desse reino humano, mas no nível sutil, e muito sutil. Então, ele vai dizer, então, ela foi trazida ao nosso mundo, quando ele baixou, foi em 1862, quando o Dhudhon Limpa tinha 27 anos de idade. Ele a recebeu em uma visão, como um terma da mente, um tesouro de mente, né? Terma é tesouro de mente, né? Que a gente viu. Um terma, ou tesouro, é um texto ou objeto escondido, pode ser físico, né? E pode ser sutil, como esse aqui, que pode estar no solo, na água, no espaço, ou mesmo no fluxo mental de um praticante, esperando para ser descoberto por um revelador de tesouros, ou um terton, que esse nome quer dizer isso, revelador de tesouros, quando o momento for mais adequado. Então, Dhudhon Limpa, tendo acessado a condição de Vidyadhara, ele, e sendo um terton, ele acessa esse terma de mente, que foi esse texto do Vajra Essence. Então, contudo, embora o ano de 1862 tenha sido um momento apropriado para ele receber esse ensinamento, né, esse terma, apenas 13 anos mais tarde, ou seja, quando ele tinha 40, ele tinha 27, né, quando recebeu, apenas com 40 anos, quando ele tinha 40, foi que ele chegou a hora de tornar público o ensinamento. Foi quando ele começou a transmitir os ensinamentos para os alunos dele. Então, veja como o processo é assim, né? A gente é muito apressado, né? Nós, ocidentes e tudo, a gente quer já tá vendo e a gente já quer sentar e já realizar a Rigpa, um pouco, não é bem assim, né? Então, o próprio Dhudhon Limpa, o Vidyadhara, com vários alunos focados, ele recebeu 13 anos depois que ele tornou público o ensinamento. Contudo, embora o ano de 1860 tenha sido o momento para recebê-la, apenas 13 anos mais tarde foi a hora de ele tornar público o texto, né, o ensinamento. Então, desde a abertura do texto, fica claro que o texto não é de natureza escolástica, ou seja, não é um texto filosófico, teórico, mas ele é um texto designado àqueles que se dedicam à prática, ou seja, é um texto de instruções essenciais, de prática. Então, veja, eu olhando ali hoje, tendo esses dias agora olhando um pouco, eu já tinha lido, mas assim, olhando de novo um pouco mais para frente, assim, parece que ele entra dentro da nossa caverna, senta do nosso lado, ou entra dentro da nossa mente e vai dar o ensinamento. É como se ele, quando ele recebeu esse ensinamento, porque ele tinha total lucidez e total compaixão, bodhicitta perfeita, tudo aquilo que poderia vir na mente dos discípulos, ele viu. É como se ele estivesse vendo a mente de confusão de todos os seres e o que os seres precisariam saber para praticar, que dúvidas surgiriam para praticar. Então, é muito detalhado esse texto, é impressionante, assim, como ele vai trazer detalhes da prática.
como se ele tivesse sentado. Nossa, a gente vai ver assim, a Lama Wallace diz que se a gente não tem um mestre junto de nós, mas a gente tem um texto de um Vidyadhara, a gente está em muitas boas mãos. Então, e quando é um texto de instrução essencial, de prática, maravilhoso ainda, porque ele vai dar o passo a passo, né? E, claro, a gente vai ter a bênção de ter a coisa mais mastigada ainda pelo Lama Wallace, que já recebeu, por sua vez, mais mastigado de Gyatro Rinpoche, que foi de quem ele recebeu toda a transmissão desse texto e as explicações, né? Então, a gente já vai receber já com essas bênçãos de Gyatro Rinpoche, que, por sua vez, recebeu de Dudjom Rinpoche, porque Dudjom Rinpoche foi o professor de Gyatro Rinpoche. E Dudjom Rinpoche foi a emanação seguinte de Dudjom Limpa. Né? Então, a linhagem é muito curta. Dudjom Limpa, em 1862, tinha 27 anos. Depois veio o Dudjom Rinpoche, aí veio o Gyatro Rinpoche e o Lama Wallace. Então, muito fresca. Esses ensinamentos são muito frescos. Né? E grandes praticantes, porque Dudjom Rinpoche é simplesmente grande praticante, detentor da linhagem Nyingma. Gyatro Rinpoche, grande praticante, recebeu esse ensinamento, ele vai dizer mais à frente, de 3 emanações de Dudjom Limpa. E Dudjom Rinpoche foi uma, mas tinha outras emanações de Dudjom Limpa simultâneas. Então, ele recebeu de 3 emanações de Dudjom Limpa, explicação sobre esse texto. As bênçãos, né? Então é maravilhoso, assim, né? Então, é um texto, Lama Wallace diz assim, né? Eu nunca vi do que eu recebi dos 40 anos, e ele não é um mestre qualquer que se contenta com pouca coisa, ele é muito investigativo, muito, né? Então, ele diz, nunca vi um ensinamento detalhado como esse, o Vajra Essence, né? Que é o mais detalhado, né? Por isso que ele sempre deixa por último, assim, porque ele é o mais detalhado. Então, mas é muito interessante a gente ter a visão geral de todo esse caminho, mas agora, quando a gente pega aí passo a passo detalhado, aí é impressionante, assim. Bom, então, vamos seguir aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, só no prólogo. Então, tá. Então, ele vai dizer, na sessão inicial sobre Shamatha, que é esse texto que a gente vai cobrir aqui nesse livro, né, nesse estudo, a essência Vajra, lembrando que ele tem 8 fases, então a gente vai ver só a primeira, a sessão inicial sobre Shamatha. A essência Vajra conduz, então, nessa sessão inicial, a essência Vajra conduz o praticante a tomar a mente como caminho, usando a abordagem de tomar as aparências, no caso mentais, e a consciência como caminho. Também conhecida como estabelecer a mente em seu estado natural. Então, essa vai ser a prática principal dessa fase. A gente não vai começar com ela. Então, a gente tem a calma e paciência. A gente vai começar, para ter as preliminares, né? Comuns, já é para ter a base das preliminares, a base das preliminares extraordinárias. Aí vai cultivar aí né, Guru Yoga, tem as preliminares. Lembra? Vamos voltar aqui? Só para a gente se lembrar. É sempre bom, porque a gente vai guardando na nossa ficha. Deixa eu ver onde é que ele está. Oh, meu Deus, são tantos ensinamentos. Deixa eu só voltar ali para o... Só um minutinho. Deixa eu voltar para cá e encontrar aqui. Ok. Agora eu vou compartilhar, só para a gente se lembrar. Okay. Então, lembra? O que a gente está praticando, né, com o Lama Wallace, nesses ensinamentos do Dudjom Limpa, a gente está praticando principalmente essa sequência aqui. Shamatha, Vipassana, Treksho e Togal. Só que a gente precisa ter as preliminares comuns e incomuns, que a gente vai ver depois agora com calma lá no domingo, que ele vai passar pelas preliminares comuns, vida humana preciosa, a gente tem que ter essa profunda reconhecimento da vida humana preciosa, o profundo reconhecimento da impermanência dos fenômenos. Enquanto a gente achar que os fenômenos são permanentes, que a gente pode segurar alguma coisa, a gente não tem essa base, a gente precisa ir profundamente na compreensão da impermanência e profundamente na compreensão do sofrimento. Ele nem bota o karma aqui, mas está dentro do próprio sofrimento. Karma, o sofrimento surge do karma, né? da interdependência das causas e condições. Isso faz surgir o sofrimento. E as preliminares incomuns ela está nessa sequência, mas normalmente ele vai apresentar primeiro bodhicitta, ou compaixão em relação a todos os seres, uma compaixão que
que é ativa no sentido de buscar ajudar os seres, né, que é a Bodhicitta, né, a ver todos os nossos irmãos Vajra, como Viras e Dakinis, como pessoas que estão, como Budas, né, que vão nos ajudar no processo, e Guru Yoga, com o nosso mestre, assim, com o Guru Rinpoche, com nossos lamas, ver que a nossa mente é inseparável da mente deles. Então, a gente precisa ter essa base para praticar o que ele vai sugerir aqui, certo? Então, a gente precisa ter essas preliminares, comuns e incomuns. E, paralelamente, a gente vai manter o cultivo do coração, as 4 qualidades incomensuráveis, amor, compaixão, alegria, equanimidade, e vai buscar treinar a mente no nosso dia a dia, que são as práticas da quarta-feira que a gente está focando, que é o budismo com atitude. Então, é o seu caminho todo. Mas o caminho principal do Vajrayana está aqui. Shamatha, Vipassana, aí Treksho, e aí ele, na verdade, entre Shamatha e Vipassana, ele apresenta, que a gente não vai ver, né? Ele apresenta aqui, você pode seguir diretamente para Treksho, ou você pode tomar um atalho fazendo estágio da geração e completude, aí depois você, né, para ajudar no teu Treksho, e aí você depois realizar diretamente a natureza da realidade. Então, mas o que a gente vai focar é aqui, certo? Só para a gente se ligar, que esse é o panorama do nosso treinamento com o do Olimpa. Tudo bem? Vamos voltar lá, então. Então, na sessão inicial sobre Shamatha, na essência Vajra, acho que eu estou aqui, né? Conduz o praticante a tomar a mente como caminho, usando a abordagem de tomar as aparências e a consciência como caminho, também conhecido como estabelecer a mente em seu estado natural. Para resumir, isso consiste em observar todos os fenômenos mentais, ou seja, o foco vai estar na mente, que surgem sem se fixar a eles. Os seus pensamentos, emoções, isso ele vai detalhar depois, lá na frente, lá depois do meio do livro para lá, que a gente vai ter as orientações sobre essa prática. Então, a gente relaxa, certo? Então, os seus pensamentos, emoções e imagens, tudo isso a gente vai estar olhando e assim por diante, vão ser observados de perto, com atenção plena, mas você não os encoraja ou desencoraja, nem se envolve de modo algum com os fenômenos mentais que surgem. Essa vai ser, ele está falando assim rapidamente, a essência da prática que a gente vai cultivar lá na frente, certo? A meta desse estágio é estabelecer a mente na consciência substrato, a Laya Vijnana, que é a base da mente comum, ou seja, naquele modelo de 3 níveis de consciência, né? A consciência primordial sendo a base da mente de todos os de Sansara e do Nirvana, mas aí dela emerge a consciência substrato, que aí é o fluxo mental individual que segue de vida para vida, de onde surge a mente incorporada, a mente grosseira, né? A mente humana, no caso, agora nós estamos humanos, né? A mente humana. Então, na prática de chama, a gente vai desenvolver essa mente humana, grosseira, na consciência substrato, que é esse fluxo sutil, individual, que segue de vida para vida. Tá? Então, a gente não é iluminação, não é Rigpa ainda. É só a gente acessar a base da mente comum, que ela é originando. Então, o texto também comenta as muitas experiências de meditação, chamados tal, né, os famosos Nyam, que podem ser encontradas durante o processo da prática, né? Essas experiências também, o texto vai detalhar tudo que pode acontecer de confusão na nossa prática, né? De forma assim exemplificada, né? Que tudo isso vai acontecer, mas o que pode acontecer, que podem ser encontradas nessas experiências todas também vão ser detalhadas, e como se comportar quando elas aparecem. São descritas também as armadilhas, juntamente com algumas das possibilidades mais profundas dessa fase da prática. Então, ele vai destrinchar tudo o que pode acontecer durante esse processo que a gente estiver cultivando, né, essa prática de estabelecer a mente em seu estado natural, ou tomar a mente impura como caminho. Então, um dos temas centrais da sessão de abertura da Essência Vajra é o quanto Shamatha é crucial para o sucesso em práticas mais avançadas, como a meditação sobre a vacuidade, práticas tântricas da geração e da consumação, né, que seriam as práticas do estágio de desenvolvimento da completude, né, e a própria prática do Dzogchen. Então, ele vai dizer aqui que nessa fase ele vai enfatizar quanto Shamatha é crucial.
desenvolver essa quietude dessa mente grosseira e acessar a base dessa mente grosseira, que é a consciência, ela é vigilante, a consciência substrata. Ele vai dizer, é muito importante a gente conseguir isso para a gente poder avançar de fato na meditação sobre a vacuidade, práticas tântricas e os outros. Então, visto que o próprio Buda enfatizou intensamente a importância de desenvolver shamatha e de uni-la com vipassana, então, é impressionante como essa prática-chave fundamental é inteiramente marginalizada ou negligenciada em todas as escolas budistas de hoje. Aí vem aquela crítica que o Lama faz um pouco, porque ele conversando já com vários médicos, com o próprio Dalai Lama, ele diz que hoje as diversas linhagens, diversos mestres terminam colocando em segundo plano essa prática de shamatha, de atingir shamatha, né? E dão ênfase nessas outras práticas, sem realmente a gente ter essa mente completamente, né, pacificada, unida com a prática aí de insight, né, de vipassana, para poder realmente realizar a natureza da realidade, né? Sem dúvida. Então, o Lama sempre vai trazer isso, porque ele diz que foi isso que eu vi desse ensinamento do Dudjom Limpa, de Gertrude Rinpoche, dos outros lamas que ele teve ensinamento, né? Então ele diz assim, não sou eu que estou dizendo, é o Buda, é o Dudjom Limpa, são eles dizendo isso, a importância de ter essa prática realizada, né? Então, parece que quase todo mundo hoje está em uma corrida maluca para ascender a formas mais avançadas de meditação, sem notar que a mente da qual depende para isso, para que a gente atinja essas práticas mais avançadas, ela é fortemente propensa a alternar entre lassidão e excitação, que são os desequilíbrios da mente, né? A gente vai ver que os desequilíbrios da mente principais excitação, agitação, ou então lassidão, embotamento. A gente percebe já na pouca experiência que a gente tem de prática, de retiro, a gente vê claramente qual é o nosso problema, né? Excitação e lassidão. Então, ele vai dizer, se a mente não está profundamente aquietada, assentada, ela vai estar sujeita a lassidão e excitação. Nos textos, né, porque tem a lassidão grosseira, sutil e muito sutil, tem a agitação grosseira, sutil e muito sutil. Então, a gente vai ter que é exatamente o caminho, aquele caminho, 9 estágios, fica bem claro, assim, à medida que a gente vai avançando na liberação da lassidão e excitação. Depois a gente vai olhar né, as informações, as instruções para isso, mais na frente. Então, nos textos budistas tradicionais, essa mente desequilibrada em termos de atenção, né, que está sujeita à lassidão e excitação, é considerada disfuncional, óbvio, né? E porque ela não é uma plataforma, é como se fosse um microscópio sem uma base estável para você poder olhar, usar e usufruir do equipamento, né? Então, é mais ou menos isso. Então, e é insensato pensar que essa mente, que é desequilibrada, disfuncional, possa efetivamente entrar em meditações concebidas para cortar aflições mentais pela raiz, que são as práticas de Vipassana, a própria prática do estágio de geração da completude e o Dzogchen. Então, embora você possa praticar essas meditações mais avançadas sem atingir Shama, você está fadado a atingir um nível elevado, pode ser que você consiga, mas então estagnar na sua prática, sem reconhecer que ela está fracassando devido à preparação preliminar insuficiente do refinamento da atenção. Então, a gente pode, digamos assim, travar o nosso processo, porque a gente meio que pulou etapas e fica tentando praticar as práticas, né, mais avançadas sem ter essa base, né? Então, não adianta, é melhor ir devagar, calma, porque aí a gente vai mais rápido, porque a gente vai estabelecer a base. É importante estabelecer a base. Tudo bem? Então tá, vamos seguir. Para a gente, pelo menos, avançar aqui terminar essa primeira etapa do prólogo. Então, o tratado de Dudjom Limpa, esse texto do Vajrayesus, explica uma série de práticas integradas, dando-me a oportunidade no caso aqui ele está se referindo a essa fase 1, né, porque ele está fazendo o prólogo do livro da fase 1. Então, mesmo nessa fase 1, tem uma série de práticas integradas, que aí o Lama vai nos apresentar, né, porque ele, antes da gente, como eu disse, antes da gente receber os ensinamentos sobre a prática principal,
que é estabelecer a mente em seu estado natural, ou tomar a mente como caminho, ele vai dar outras práticas importantes, que a gente vai ter que fazer antes. Então, dando-me a oportunidade, então ele vai dizer, então, o Dudu Olimpo explica essa série de práticas integradas, dando-me, o Lama, né, você vai ter a oportunidade de fornecer algumas comparações detalhadas entre técnicas de meditação e as suas metas. Isso vai ser legal, a gente vai ouvir o Lama nos ajudando na compreensão dessas etapas, né, e nas diversas práticas que são possíveis de realizar. E os resultados que são esperados de cada uma, né? Algo que pode facilmente passar despercebido para aqueles que não têm condições de permanecer por longos períodos em contato íntimo com seus professores. Esses problemas logísticos, comuns para ocidentais, que têm que manter carreiras e relacionamentos enquanto estudam e praticam o Dharma, com frequência resultam em uma falta de entendimento pleno das relações entre a ampla variedade de elementos do Dharma. Então, o Lama está dizendo para a gente que ele entende que, para nós ocidentais, é difícil a gente, né, ter, mesmo que a gente tenha os ensinamentos, como a gente não tem uma proximidade com os mestres, assim, né, porque antigamente os alunos iam morar com os mestres, né, iam estar junto dos mestres. Então, a gente vai ficar sempre com uma deficiência de informação, você não entende bem, porque os ensinamentos são profundos, e na hora que a gente começa a botar em prática, a gente não sabe botar em prática. Vai ter as dúvidas da própria prática. E como a gente vai tirar isso? Então, o Lama vai nos trazer muitos elementos que podem nos ajudar nesse processo, né? Enquanto a gente está praticando sem estar mais próximo de um Lama, né? Para nossa prática, assim, para tirar as nossas dúvidas. Então, ele vai dizer. Então, a diferença também, né? Ele vai dizer, para nós ocidentais também, a diferença de idioma e de base cultural entre professor e aluno também exacerba o problema. E mesmo que você passe um tempo junto com o Lama, mas o Lama é de uma outra cultura, talvez ele demora até para compreender a tua dúvida. Porque você primeiro não consegue se comunicar direito, porque para você conseguir as palavras, né? E ele entender aquele vocábulo, porque ele também precisa entender ou você entende ou você aprende tibetano, por exemplo, ou ele aprende inglês, ou a tua língua, né? Então é difícil essa comunicação clara, precisa, né? Por conta já da base cultural, que é diferente da linguagem também, né? Então não é simples para nós, assim, que estamos nessa transição ainda, né? A gente não tem contato com muitos professores na nossa própria língua, na nossa cultura. Então, é muito útil a gente ter um Lama, no caso do Lama Alam, ele fala inglês, né, mas é ocidental, mas a gente tem a G como uma tradutora, que é uma praticante muito especial, né? Porque não é... Os tradutores são assim, para eles serem especiais, eles precisam ser praticantes, porque eles vão estar traduzindo a partir também da experiência deles, né? Então, é muito bom. Ele vai dizer, tentei usar aqui da minha experiência pessoal para preencher algumas dessas lacunas, que ele vê que ele sente como um problema para nós ocidentais, né? Da distância dos professores, da base cultural diferente e da língua diferente. O meu comentário volta-se repetidamente para um dilema particular. Sempre ele vai estar voltando para esse ponto, que ele vai estar dizendo aqui, tem esse dilema que vai aparecer ao longo do texto, né, dos comentários dele. Então, meu comentário volta-se repetidamente para um dilema particular apresentado na seção inicial, né, da Essência Vajra. Em determinado ponto de suas descrições, nessa fase de Shamatha, em determinado ponto de suas descrições dos estados de meditação, a linguagem que ele está usando se refere à consciência substrato, que ela é Vijnana, ou se refere ao Dharmakaya, isto é, a consciência Prishna, ou Ripa. Então, sempre o cuidado na própria tradução que o Lama fez, nos ensinamentos que ele recebeu de Gyatro Rinpoche sobre o texto, ele teve o cuidado de clarear sempre a que o Dujon Limpa estava se referindo. Porque, às vezes, é usado um termo, a consciência, mas aí é a consciência primordial ou é a consciência substrato? Então, a gente vai ter sempre esse cuidado, porque a gente pode, ele vai dizer aqui, né? A consciência substrato é a fundação e a fonte da psique de um indivíduo, da mente grosseira. Acessá-la é o resultado correto da prática de Shamatha. Por outro lado, o Dharmakaya, ou a mente de Buda, a consciência primordial, né, é muito mais profundo do que
a mente do indivíduo, a base da mente do indivíduo, que é a consciência substrata. E ela é realizada através da prática do Dzogchen. Então, essa prática de shamatha, provavelmente, em casos muito raros, só aqueles discípulos de grande realização, que já vem um momento kármico muito profundo, que só estabelecendo a mente em seu estado natural, eles já atravessam para o Rigpa. É muito raro. Mas o que ele vai dizer? Que ele vai dizer que, normalmente, a nossa realização vai se atingir a consciência substrato e não a consciência primordial ainda. Certo? Então, a gente vai ter esse cuidado, porque a gente pode se enganar pensando que está repousando na consciência substrata, mas está somente repousando, ou está pensando em Rigpa ou na Dharmakaya, mas está repousando apenas na consciência substrata. Que acontece muito. Já aconteceu muito, e o próprio John Limpa cita isso. Que alguns podem se enganar aqui, nesse momento, né, lá na frente, quando ele estiver descrevendo a prática. Né? Então, ele vai dizer... Aí o Lama continua aqui, né? Então, a resposta a essa pergunta sobre qual base da consciência é indicada em determinada passagem do texto depende tanto do contexto em que termos semelhantes são apresentados, quanto da natureza das experiências descritas. Então, é extremamente importante que essa distinção seja entendida com clareza, pois aponta para um grande mal-entendido, do qual o praticante desinformado pode facilmente tornar-se vítima, porque ele pode ficar preso ali, pensando que está realizando, que está no fim do caminho, quando não está. Certo? Aí esse é o ponto. Ele vai dizer, né? Pode fixar as qualidades da consciência substrato, né? Ele vai dizer que né, as qualidades de clareza, não conceitualidade e de bem-aventurança que vão surgir, que são essas qualidades quando a gente vai experimentando a consciência substrata. E a gente pode se prender aí, se fixar muito facilmente. Ele vai dizer lá na frente nos comentários. E ele vai dizer todos os detalhes. Se você se fixar, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, é bem legal. Assim, esse ensinamento é bem profundo assim, sobre essa prática. Assim. A gente vai ter muitos elementos e vai deixar muito claro para a gente, se mais à frente a gente quiser se dedicar de fato a essa prática, a gente vai ter, digamos assim, a gente pode ter muito mais confiança de fazer um retiro mais longo, né? Claro, sempre vai ter orientação, e se for com as bênçãos do Lama, ele vai dar um jeito de entrar, né, de ter esse contato mais à frente, né? Se a gente for fazer. Porque nessa práticazinha nossa comum, do dia a dia, a gente não vai experimentar esses nhanos, não vai atingir chama da nossa. A gente precisa ter uma dedicação aí para isso, né? Mas a gente vai cultivando a consciência o tempo inteiro, né? A gente vai cultivando essa prática, cultivando no nosso dia a dia, né? Fazendo espaço do treinamento da mente, porque isso é a base e pode acelerar muito o nosso processo, se a gente um dia se dedicar a um retiro realmente, entendeu? Aí pode ser muito rápido, né? Tá bem? Mas, assim, e a gente vai, como ele diz, a gente vai seguir, como ele já apresentou para a gente os 5 tratados, né? No caso do Brasil, menos o Vajra Essence, mas ele já apresentou os outros 4, a gente já tem uma visão geral, todo o contexto. Isso é muito importante a gente ter também, porque a gente vai saber todo o caminho. E esse é legal, assim, porque a gente sabe onde está pisando, é como se a gente tivesse um mapa, né? E aí a gente vai agora cair na real, onde a gente está e por onde a gente precisa começar, onde está localizado no mapa. E onde a gente precisa ir, como a gente precisa dar o passo a passo para chegar onde a gente está querendo chegar. Né? Então, para mim, essa visão é muito valiosa, assim, porque eu gosto de entender para onde que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Então, mas isso dá também uma tranquilidade. Bom, esse é o caminho, aí a gente precisa relaxar e se dar conta de onde a gente está e o que a gente precisa fazer aqui agora. O que a gente pode fazer aqui agora. A gente pode cultivar a nossa mente no dia a dia, aí, né, as práticas do treinamento da mente em 7 pontos, super importante. A gente pode cultivar shamatha, cultivar a quietude, estabelecer o corpo, seu estado natural, respiração, seu estado natural, muito valioso, porque isso tudo vai ajudar, na verdade, em todas as coisas que a gente fizer, né? Quando a gente estiver cultivando a própria shamatha, que estiver cultivando o vipassana, isso vai se abrir muito mais rapidamente. Na próxima nossa prática do nondro, que se a gente estiver decidir fazer o nondro, quem está fazendo o nondro, se a gente está cultivando isso também, as bênçãos vão vir muito mais rapidamente. Então, não é uma coisa linear, entende? É uma coisa que é cíclica, né? É cíclica. Então,
uma coisa vai abrir outra, uma coisa vai abrir a outra. Então, não é linear. Então, a gente vai cultivando, vai entendendo, vai cultivando o que a gente precisa cultivar agora, o que pode cultivar, e avançar no que pode avançar, e a coisa vai acontecer, certo? E no momento certo, as condições, as causas e condições vão se reunir, com certeza. Entendeu? Nossa vida vai simplificar, a gente vai purificar nossas relações, a gente vai gerar os méritos, né? As causas e condições para ocorrer, entende? Então, a gente relaxa. A melhor atitude é relaxar e fazer o melhor que a gente pode fazer agora, né? E seguir estudando, praticando, e pronto, né? Se conectando, certo? Essa é a melhor atitude, assim. E rezar, né? Como o Santen diz assim, a gente medita um pouco, estuda um pouco e reza um pouco. No caso das práticas de Guru Yoga, né? As práticas preliminares nos ajudam muito, né? Pede as bênçãos de Guru Rinpoche, né? Entoa os mantras, se você puder, né, acumular o mantra do Guru, só olhar para o Guru Rinpoche e dizer, Guru Rinpoche, você é o espelho da minha própria mente. Então, acumula um mantra todo dia de Guru Rinpoche. Então, isso tudo são coisas maravilhosas que a gente pode fazer. Isso remove muitos obstáculos, entende? Porque a nossa mente sai dessa condição de estar se reificando como um ser senciente, com isso, com aquilo, com tem isso, tem aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E a gente precisa soltar essa mente, entende? De reificação. Então, é muito maravilhoso. Acumular próprio Dzongza quer dizer assim, esse ano eu decidi que eu vou acumular para as 7 linhas. Sempre que eu puder, onde eu tiver, eu estou acumulando para as 7 linhas. Dzongza quer dizer, eu também estou fazendo um pouco disso todo dia, assim. Antes de começar a minha prática do Nondro, eu acumulo para as 7 linhas. Aí eu pego a imagem de Guru Rinpoche, que eu gosto muito dessa aqui, por exemplo, eu gosto dessa imagem, porque ele está com o Vajra assim, e lembra um pouco Dorje Drolo, um pouco do John Limpa, que é meu irado, assim, né? Eu gosto um pouco dessa posição. Então, eu gosto dessa imagem. Então, eu faço mala, ou meio mala, o que eu puder naquele momento ali, sem estresse, sem apego. Aí eu faço olhando diretamente para a Guru Rinpoche, porque eu, na verdade, estou praticando shamatha com um objeto externo. Eu estou olhando para a imagem de Guru Rinpoche como uma prática de shamatha, que a gente pode usar um objeto externo, como a gente vai ver depois, assim, os objetos que a gente pode usar para focar a atenção. A gente pode também usar um objeto externo. Então, o que eu pego? Eu uso a imagem de Guru Rinpoche, porque eu já estou também imantando todo o processo, entende? Fica mais fácil. Então, eu mantenho eu não faço... Quando a gente faz uma aula com a mente... A gente não tem uma apuração de manter uma imagem mental. A mente vai vaguear, a gente vai estar e a mente vagueando, né? Então, agora eu decidi fazer isso e eu achei maravilhoso. Porque eu vi um ensinamento recente de um lama que deu ensinamento lá os alunos do Lama Ala, e o Lama Ala transcreveu, que foi um lama que atingiu shamatha. E ele deu ensinamento sobre shamatha. E ele disse que, muito importante, a gente pode começar com uma imagem externa, por exemplo, um foco externo. O próprio do John Limpa tem essa instrução, por um tempo, assim. E o próprio do John Limpa, a gente vai ver nesse ensinamento, quando ele for explicar lá na frente como, então, tomar a mente como caminho, ele vai dizer, primeiro você pode experimentar lembra? Por 20 dias ou 21 dias, 3 semanas. Na primeira semana, estabelecer a mente no espaço, na segunda semana, estabelecer a atenção no objeto externo, e na terceira semana, numa imagem interna. Então, ele vai dizer isso nesse ensinamento. Então, a gente já pode ir fazendo, cultivando isso. Por que eu vou estar fazendo uma acumulação de mantra com a mente vagueando? Eu ponho a minha mente no lugar. Então, pode ser a imagem de Guru Rinpoche, pode ser uma sílaba rum, sei lá, aquilo que, se está fazendo a prática de estar acumulando a mantra de Tara, coloca uma imagem de Tara na frente, assim, próximo dos olhos, porque aí a mente não vagueia muito. Se está muito longe, a mente termina vagueando. Mais próximo, você fica olhando ali. Só posicionando a atenção, a consciência visual e a consciência mental naquela imagem. E recitando o mantra. Isso é poderoso. Isso é poderoso. É um treinamento de shamatha que a gente está fazendo. Entende? Então, a gente aproveita todas as práticas para estar treinando essa mente, treinando a atenção e removendo obstáculos, ampliando a nossa percepção de nós mesmos, da nossa mente, né? Ver que a nossa mente é a construtora da realidade. Isso tudo é prática, né? Isso tudo vai abrindo as bênçãos, assim, né? É bem legal, assim. Então, vamos só seguir mais um pouquinho para a gente terminar esse tópico, que aí a gente... Tudo bem? Alguma pergunta, alguma questão? Vocês falam, viu? Porque eu vou embalando aqui. Então tá, porque a gente
Então, vamos seguir, que é mais importante também, né? A gente ouviu o Lama aqui. Então, tá. Então, ele vai dizer, então, da importância, então, da gente saber claramente a que termos está se referindo no texto, e o Lama vai ter esse cuidado para nós, né? Nos alertar, né? Que é extremamente importante que essa distinção seja entendida com clareza, pois aponta para um grande mal-entendido do qual o praticante desinformado pode facilmente tornar-se vítima. Não saber que está se referindo à consciência substrato ou achar que é RIPA, consciência primordial. Desse modo, essa pergunta, ele está falando sobre a consciência substrato ou sobre Dharmakaya, ocorre como um fio ao longo de todo o meu comentário, né? Comentário do Lama. Eu abordo várias das armadilhas específicas destacadas no texto raiz, junto também com temas obscuros e às vezes controversos, como os CIDs, que são o quê? As capacidades paranormais que adquirimos ao avançar pelo caminho. Também podem surgir essas capacidades paranormais, né? Os CIDs. Esses temas incluem clarividência, atravessar paredes, poderes que a maioria dos ocidentais, com sua formação científica e muitas vezes secular, pode achar inacreditáveis. Como devemos enxergar isso? São metáforas, mitos ou realidade? Esses CIDs. Existem muitos pontos complexos em traduzir plenamente um documento como esse, que é esotérico e sutil até mesmo para tibetanos, utilizando um vernáculo que possa ser absorvido por um público contemporâneo, ou seja, de uma outra cultura, que não cresceu imerso nessa tradição. Então, o Lama vai enfrentar, vai nos ajudar a olhar para isso. Então, uma área crucial a se examinar no início de qualquer estudo de textos budistas é a motivação que anima o nosso esforço. Isso, a motivação, a gente está tentando se conectar sempre, né? Por isso que eu faço questão de a gente começar sempre o nosso estudo contemplando os 4 pensamentos, porque é a base das preliminares, né? São os 4 pensamentos que transformam a mente. Então, a gente tem que estar sempre ligando a nossa mente com isso, né? E purificando a nossa motivação, se lembrando o que a gente está fazendo na nossa prática. Então, ele vai dizer, então é crucial, primeiro, examinar a motivação antes de fazer qualquer estudo de qualquer texto budista. Então, existem muitas motivações para se entrar no Dharma. Um exemplo que considero bastante prevalente, em especial no Ocidente, é usar o Dharma para tornar o samsara, ou a existência cíclica, mais confortável. Essa motivação é bastante compreensível, porque a vida possui muitas arestas, tudo bem. Hoje em dia, por exemplo, há o medo do terrorismo, e como sempre experienciamos a doença, a gente nem tinha o Covid nessa época ainda, né? Aqui, né? Os conflitos entre casais, a infelicidade pela perda do emprego, tensão, depressão, ansiedade, todas as doenças aí, modernidade. Como consequência disso, muitas pessoas praticam o Dharma a fim de lidarem melhor com a vida moderna e se sentirem um pouquinho mais confortáveis. Não há nada de errado nisso, mas se o Dharma é inteiramente reduzido a uma espécie de terapia, perde-se a sua essência. Então, se a gente enfrentar um caminho como esse, que é descortinado por Dudjom Limpa, principalmente nesse texto Essência Vaja, que ele vai descortinar todo o processo. Então, ele vai dizer, Essência Vaja é um ensinamento que pode capacitá-lo a alcançar a iluminação em uma única vida. Simplesmente isso. Se a gente, claro, tiver, né, o mérito para isso e a motivação, de fato, para isso, né? Então, ele vai dizer, já fez isso, esse texto já fez isso por muitos praticantes. Os 13 que atingiram o corpo de arco-íris, né? Por exemplo, lá do John Limpa, e fora os que, depois disso, né, seguiram a tradição até lá, até aqui. Então, portanto, seu valor vai muito além de suavizar os pontos ásperos do samsara. O verdadeiro valor do Dharma está em ser um veículo para o estado iluminado, a fim de gerar o maior benefício possível para o mundo. Ou seja, isso é bodhicitta. É a mente que busca o despertar para trazer benefícios verdadeiros aos seres, porque a gente vê que nós e todos os seres estamos sofrendo sem necessidade de passar por isso. Né? A gente está sofrendo, né, sem sem ser necessário, assim. A gente pode superar o sofrimento. Então, quando a gente entende isso, é natural surgir essa motivação, né? De praticar para trazer
realmente se iluminar para trazer benefício verdadeiro a esse. Porque a gente vai saber que só uma mente lúcida completamente pode trazer benefício verdadeiro. A gente vai ajudar no que pode com essa mente confusa, mas a gente vai fazer isso. Mas trazer benefício verdadeiro, só uma mente lúcida completa pode trazer, né? Então, para beneficiar-se plenamente dos ensinamentos aqui contidos, é importante respeitar os ensinamentos fundamentais, que é comum, né, a todas as escolas do budismo. Em outras palavras, não se entregar à sensação de que você é, de algum modo, superior aos ensinamentos mais básicos. As 4 nobres verdades, as 4 aplicações da atenção plena, as 4 incomensuráveis e assim por diante. Ou seja, só porque agora você acessou os ensinamentos está podendo ter acesso a esses ensinamentos, você achar que agora isso é o principal e o resto não tem importância. Não, ele está dizendo, não. Todos os ensinamentos são fundamento para essa prática. Vão ser necessários para essa prática. Então, nenhuma única sílaba proferida pelo Buda é básica demais. Todas as palavras do Buda têm o mesmo sabor e podem ser colocadas em práticas como meio de liberação. Também, ele vai dizer, também é melhor reverenciar o Mahayana. Ele falou aqui do Theravada, né? Quando ele falou dessas práticas, 4 qualidades. O primeiro caminho, né? O caminho do ouvinte, né? As 4 verdades, as 4 peças de atenção plena, as 4 incomensuráveis. Então, ele diz, importantíssimos os ensinamentos do caminho do ouvinte. Importantíssimo também os ensinamentos do Mahayana. Não pensa, a gente também deve reverenciar o Mahayana, não pensando que a abordagem que requer 3 incontáveis éons para trilhar o caminho da iluminação, que é o caminho do Bodhisattva, né? O motivo das 6 perfeições, os insights apresentados nas visões Yogacara, ou da mente apenas, ou da Madhyamaka, o caminho do meio, e assim por diante, está abaixo de você. Não pense isso. Embora você possa praticar o Dzogchen, que é o veículo mais elevado, você não deve desprezar os ensinamentos Yogacara e Madhyamaka, da mente apenas e do caminho do meio, que estão dentro do caminho do Mahayana. Por fim, ou seja, que são os níveis de compreensão da vacuidade. Lembra que a gente viu, né? Os diversos níveis de compreensão, o nível Shiravaka, para Buda, Yoga Chitamatra, e aí Madhyamaka, né? Então, por fim, um receptor ideal para esses ensinamentos, que no caso aqui, os ensinamentos do Olimpo, o Dzogchen, ele valoriza os tantras das 3 classes, ou seja, o próprio Vajrayana, os caminhos graduais do Vajrayana, que são os tantras externos e internos, né? Então, é externo, interno e secreto, tem as 3 classes. E possui um desejo genuíno de praticar Treksho e Togal, que são os ensinamentos do Dzogchen principais, né? O Treksho e Togal, que as duas, depois de Shamatha e Vipassana, Treksho e Togal, né? Shamatha e Vipassana é fundamento, né? Mas as práticas principais do Dzogchen é Treksho e Togal. Então, a gente vai estar praticando o Dzogchen mesmo depois de ter praticado o Shamatha e Vipassana, que aqui nos ensinamentos do John Limpa é a fase 4, 5, certo? Fase 5. Até a 4 é preparatória para o Treksho. Então, sorry. Então, vamos seguir mais um pouquinho que está acabando. Pronto, mas até aqui. Os dois, que são, a gente vai, então, se a gente é um praticante realmente com a motivação correta e com os méritos para a gente praticar isso, para a gente receber esses ensinamentos aqui, a gente tem que considerar que todo o caminho do Buda é precioso, né? E a gente tem que aspirar a praticar Treksho e Togal, que são os 2 estágios do Dzogchen. Em outras palavras, esse aluno anseia por colocá-los realmente em prática nesta vida. Então, é esse tipo de aluno que está pronto para esses ensinamentos, de fato, aqui do John Limpa, né? Outra atitude equivocada e comumente nutrida em relação ao Dharma é: mas isso é muito elevado para mim, eu deveria me manter sempre no básico. Eu pensar isso não é preciso muita experiência tentando pacificar a mente para a gente concluir que a gente não é talhado para a iluminação e que se deve simplesmente abaixar as expectativas. Vou tomar um golinho de água aqui. E que a gente pode chegar muito rápido a esse diagnóstico. Isso não é para mim. Porque a gente vai olhar para a nossa mente, vai ver que a nossa mente não para, é um macaco louco, e a gente vai dizer, então, isso não é... Eu não sou talhado para... né?
esses estados mais elevados, né? Esses são os mais talentosos que vão conseguir isso. Ele vai dizer, é preciso, aí ele vai dizer, mas esse diagnóstico que a gente pode fazer em relação a nós mesmos, isso seria um equívoco muito grande. Ele vai dizer, não pense que o Dzogchen está além do seu alcance. É preciso coragem para acreditar que tais ensinamentos estão ao seu alcance. Mas, na realidade, eles foram projetados para gente como nós. Você pode fazê-lo. Então, quando o Dude Olimpa vai explicar essa primeira etapa, essa etapa de chama, ele vai dizer, ele vai dar a base, ele vai dar o caminho, ele vai dar o caminho para a gente superar esse engano fundamental da gente se reconhecer como um ser senciente, né? E reificar a nossa experiência, reificar, né? Se fixar todas as nossas experiências, porque isso é uma percepção equivocada, e claro, ele vai começar logo levando a gente para reconhecer a natureza da mente, essa natureza vazia da mente. Entre corpo, fala e mente, é a mente que constrói a nossa experiência. Então, essa mente que está se construindo como um ser senciente, que é isso, que é aquilo, é uma mente que, inclusive, ela não tem raiz. Então, ele vai atacar logo, ele vai dar uma vacina, como, né, o Lama Alam vai dizer, ele vai dar logo uma vacina, bem no começo do ensinamento, para a gente já quebrar essa reificação. A gente vai estar se lembrando disso. A gente vai estar escorregando para esse processo, para reificação, para apego ao eu e ao nosso mundo, às nossas certezas, né, ao nosso sofrimento, às nossas felicidades transitórias. Mas a gente vai estar sempre se lembrando, a gente vai ter um roteiro de práticas. Se a gente seguir o roteiro, a gente vai estar furando essa inteligência dual. Até o momento que isso vai se abrindo, a gente vai removendo os obstáculos naturalmente e a gente vai recebendo as bênçãos que vêm da nossa própria prática. É a nossa própria prática que vão dar nossas bênçãos. E se a gente, né, confiar, tiver mérito, né, e ter essa coragem, né, de confiar nos ensinamentos, isso pode se abrir rapidamente para nós. E aí, o que vocês acham? A gente fica assim... Oi. Nesse nosso mundo atual, no qual a gente encontra não só ansiedades e coisas, mas pessoas que estão realmente tomadas por uma tumulto, Neurose total. neurose, psicose, enfim, a gente Vícios, vê né? As drogas, né? As drogas legais e ilegais, né? Porque as pessoas estão drogadas legalmente e ilegalmente. É remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para... As pessoas estão drogadas, né? Acho que uma pessoa que esteja num estágio tão tomado não tem nem como começar o Dharma. Mas a Precisaria... gente lembra que nós estamos em manifestações dessa consciência. Então, aquilo é um processo que vai também cessar em algum momento, e a pessoa vai seguir. Então, ela pode ter cápsulas de bênçãos, de karmas, de outras vidas, de outras circunstâncias que vão se abrir para ela, né? Então, a gente tem que pensar assim, a gente tende a achar que aquilo é a única... Eu tenho uma irmã, por exemplo, que está em cima de uma cama. Ela sofreu um acidente de carro. Ela sofreu um acidente de carro que teve um traumatismo craniano sério, e ela teve, né, perdeu regiões, assim, da inteligência mais complexa. Então, ela é como se fosse uma criança completamente dependente, assim. Não tem memória, ela não consegue se expressar, né? Ela fala tudo, mas não consegue se expressar. Então, ela é uma pessoa totalmente dependente. Então, ela está ali presa dentro daquele corpo. Mas aí é o karma dela, assim, entende? Então, a gente vai fazer o melhor, a gente vai... Né? Minha mãe é católica, ela também era católica, minha mãe reza com ela todo dia. Ela tem esse mérito de ter cuidados, sabe? Por exemplo, é uma pessoa que tem super cuidados, assim. Muito. Ela teve esse mérito de ter isso. Então, isso é provavelmente um karma dela que está sendo tá se fruindo, né? Então, a gente tem que pensar assim. Então, como ela também tem méritos, ela foi uma pessoa que fez muitas coisas boas também, né? Ela era religiosa, ela era católica.
Então, e nessa vida, e em vidas passadas, vidas anteriores. Então, a gente tem que soltar um pouco essa coisa de prender as pessoas numa circunstância assim. Nós somos essa mente em fluxo, em fluxo. Então, a gente tem que mentalizar que as pessoas podem sair daquilo, que as pessoas podem se liberar e fazer o que a gente pode fazer para ajudar, né? Como for possível, né? Inclusive eu posso Como for, sair da minha loucura. né? Como for possível, a gente ajuda como for possível, né? No Tá mínimo, bom. não prendendo as pessoas naquela condição, né? Aspirando que elas que aquilo seja um processo de purificação que ela possa seguir, né? Mais à frente, Eu né? tive na minha jornada nessa vida tanto contato com hospitais psiquiátricos, com Uhum, doenças mentais graves, que isso me trazia sempre esse questionamento, né? Bom, uhum. se a pessoa lúcida já tem todo um desafio de compreensão e aprendizado, como que é a vida de uma pessoa que não tem? Eu ficava muito intrigado, né? Então, Uhum. essa noção dos renascimentos Isso. traz um certo alívio para É que, essa. que se não for essa noção, não tem sentido a gente praticar, porque, entende? Não tem sentido. Se a gente não entender a natureza da consciência substrata, não tem sentido a gente praticar. É isso. Então, a gente não vê, no fim, a gente está livre, porque a gente tem a natureza de Buda. Todos os seres têm a natureza de Buda. A gente está momentaneamente obscurecido, né? Mais ou menos, né? Na manifestação, mais ou menos, né? A gente pode estar aqui agora, mas sabe lá, né? Em que circunstância? A gente provavelmente, o Lolo vai dizer, a gente provavelmente já acumulou muito mérito para a gente estar recebendo esses ensinamentos com todas essas causas e condições que a gente tem em vidas anteriores. Quantas situações a gente já pode ter passado? Entende? A gente tem essa lógica, a lógica do linear, do nascimento, da morte, né? Mas isso é uma lógica, né? Então, se a gente não entender, não considerar a hipótese, né, como o Lama diz, né, desses 3 níveis de consciência, não faz sentido a gente praticar. Entende? Então, é bem. A gente vai, guarda isso e vai olhando, vai praticando, porque o convite é para a gente. Não tem alguém que vai responder isso para nós. É a nossa própria experiência, é a experiência direta. Foi o que o Buda fez e está dizendo para nós, né? A gente vai olhar isso diretamente, a gente vai ver isso. Oi, Carica. Eu sempre gosto de me lembrar, Flori, uma vez que o Lama Santem falou assim, que a gente não tinha ideia de quão próximo a gente estava da iluminação. E, Uhum. claro, ele está falando, não está falando para um grupo específico, ele está falando de todos nós, né? Né? Então, às vezes, quando eu desanimo, eu Na verdade, acredito no Lama a consciência Santem. primordial está operando, tudo surge da consciência primordial. Então, se a gente olhar, se a gente começa a entender isso, a gente vai olhar todos os seres como Budas. Budas que estão não reconhecendo a sua própria natureza, só isso. Você pode olhar para todos os seres no hospital psiquiátrico como Budas que não estão reconhecendo a sua verdadeira natureza. Aí você vai se relacionar de um outro lugar com aquele ser. E você pode só emanar, só a energia ser diferente. Isso pode, num fluxo sutil, num plano sutil, gerar uma bênção naquela pessoa, naquela mente, né? Entende? Então, interessante, assim. É uma visão muito radical, assim. A gente está presa na visão da dualidade, né? Então, tá? Podemos deixar por aqui hoje? Então, a gente no próximo encontro a gente vai já terminar o prólogo e a gente já provavelmente já inicia a introdução, primeiro, né? Já começa a penetrar no texto, tá bom? E a gente vai seguindo também a prática, aí a gente vai fazer a prática completa do estabelecendo o corpo, fala e mente seus estados naturais, comenta um pouquinho sobre a etapa da mente, tá bom? E depois a gente vai vendo detalhes aí. À medida que for rolando aqui, tem muita coisa que a gente pode ir compartilhando, junto, tirando dúvidas, tá bem? Qualquer coisa, vocês podem falar diretamente comigo e a gente vai se encontrando e tem vai estar muito em paralelo, vai ser muito bom a gente estar fazendo o retiro do domingo junto, assim, porque
junto com esse estudo, porque a gente vai ter elementos mais... vai ter um lama falando para a gente diretamente, né? A gente vai ter as práticas guiadas que ele vai usar, e aí a gente também vai usar aqui, vai ser bom nesse processo por exemplo, na etapa aqui das outras práticas, a gente, né? A gente vai ter as práticas guiadas do lama, tanto desse retiro do Dharmatolo, como do retiro do Vajra Essence, que eu acho que eu sou apaixonada pela sequência que ele deu na fase 1 do Vajra Essence, porque é bem legal, assim. Então, a gente tem também... Então, a gente tem bastante material para trabalhar, assim, estudar com calma, prática, ver. Aí, porque o ponto é a prática, que eles dizem, são instruções essenciais de prática, não é teoria, é prática, certo? Então, vamos lá. Tá bom, queridos. Então, vamos fazer a dedicação. E, ó, deixa eu só mudar aqui o texto da dedicação. Então, dedicação dos méritos. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sunandi Tanchizipani Tunini Pedrana Panjeshin Keganati Bahum Trupai Sipetsu Ledro Wadro Show. Preste longa vida ao Lama Wallace e a todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, todos os Budas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação, e nunca soltar a nossa mão até a gente atingir a liberação, nesta e em vidas futuras. Peço para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Peço para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Abade Santirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar a consciência primordial, Lama Jyojana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi, Nidada, Organ Lama Drigani, Drowatika Malupa, Dei Sala Gopa, Show. Pois bem, queridos, estamos juntos nessa jornada, melhor é a gente ir com calma para a gente ir devagar e andar rápido, não se atropelar no meio do caminho. Tá bom? Obrigado, Bom? Flori. Tchau, queridos. Boa Obrigada, noite. Flori. Até quarta, até domingo, até qualquer hora. Obrigado a todos. Obrigado, Flori. Tchau.